Olá, sejam todos bem-vindos ao projeto Alimentação Consciente do Grupo Espírita Ceareiros do Bem, beneficiado pelo programa Luz Solidária da Enel. Meu nome é Frederico Flammarion de Brito, sou formado em gastronomia e voluntário do Grupo Espírita Ceareiros do Bem. Hoje nós damos início à nossa terceira videoaula da oficina deste projeto e o nosso tema será habilidades básicas da cozinha. A primeira observação que a gente se faz dentro de uma cozinha é se os uniformes estão limpos, se a nossa bancada está de acordo com a limpeza. Então, qualquer adorno, qualquer coisa que você tiver de adorno, colares, brincos para as mulheres, esmalte nas unhas, devem ser retirados, pois podem acontecer algum acidente. Então, eles devem ser todos retirados do corpo, mantendo as mãos sempre limpas. Um pano de prato serve de apoio para todo o nosso trabalho dentro da cozinha. Ele deve ficar na lateral do seu corpo, onde você vai fazer toda a limpeza das suas mãos e também na limpeza dos objetos que você vai trabalhar. Feito isso, quando você chega na cozinha, você deve esterilizar toda a sua bancada de trabalho. Ela deve ser lavada sempre no dia que foi usada. E antes de iniciar, você deve esterilizá-la com álcool para poder iniciar os seus trabalhos, como a manipulação dos alimentos. Nós prezamos aqui pela proteção e pela segurança dentro da cozinha. Outra observação, os sapatos devem ser todos fechados e antiderrapantes para não correr risco de algum acidente escorregar ou cair alguma água quente. Então, em cozinha não se trabalha com os sapatos abertos. Tá bom? Vamos montar a nossa bancada de trabalho. O que é necessário a gente ter? A gente ter firmeza aonde a gente vai trabalhar. Então, a cozinha é dividida por setores. Setores das coisas mais frias, setores de cortes, e setores dos quentes, que são o fogão e o forno. Quando se coloca uma tábua, a gente pode usar um guardanapo ou um desses panos descartáveis, umedecidos, para que a tábua não tenha deslocamento durante o manuseio dos alimentos. Então, nós forramos assim, com o pano ligeiramente úmido, para a gente colocar a nossa tábua e ela permanecer sem movimentos, para que não haja também acidentes. Qual que é o instrumento principal que a gente vai utilizar agora, a ferramenta? É a faca. Então, o ideal é que cada um tenha a sua faca, que já tenha o conhecimento da sua faca, e que faça dela a afiação, que a faca é a nossa extensão da nossa mão. Então, o nosso cérebro conduz o corte, quem se estende a cortar o alimento é a faca. Então ela deve ter um encaixe certinho da sua mão, tá? Você vai escolher a faca que você quiser. E nós teremos três principais facas. A faca maior, que é a faca mestra, a faca filetadeira e a faca de legumes. Sempre andando com proteção, tá? Se você for carregar as suas facas, para que também não haja acidentes. Em cozinha é muito importante a gente observar todos esses itens, porque às vezes um acidente acontece com uma distração. Então, essa primeira faca, a pequena, ela vai servir para descascar legumes, para fazer cortes menores, né? Essa faca filetadeira, nós usamos ela para cortes mais precisos, mais profundos. Às vezes a gente precisa fazer uma incisão na carne. E a faca chefe, né, que ela é um pouco maior, ela se acentua mais a mão, né? E aqui a gente vai fazer a demonstração da molação das facas, né? Corretamente, você faz, você mantém o ângulo para a esquerda e o ângulo para a direita, nesse tipo de amolador. Você traz, você volta. Umas 10 vezes você consegue fazer um fio dentro da sua faca.
Após isso, a gente entra com o uso da chaira, que é um outro instrumento de importância a gente ter na cozinha. Uma observação aqui, a gente nunca traz a faca para o nosso corpo. A gente sempre traz a faca para fora, né? Porque aqui pode acontecer outro risco de acidente. Então, para as pessoas que não são tão habilidosas ainda e precisam amolar, sempre procure uma superfície de apoio, ó, e traga a sua faca. Aquela história de amolar assim, deixe para os açougueiros, que eles usam luvas de aço inoxidável, eles têm proteção e já têm habilidade. Então, enquanto isso, a gente faz mantém o fio da faca nessa posição, sempre protegendo e sempre numa distância do nosso corpo do instrumento, ó. Feito a amolação das facas, para a gente começar o trabalho, a gente vai falar agora um pouquinho sobre as tábuas, né? Aqui eu usei a tábua verde, porque a tábua verde ela serve para os legumes, né? Leguminosas e legumes. A gente tem a tábua vermelha, que serve para carnes vermelhas, para uso de cortes vermelhas. A azul clara, que serve para frango. A amarela, que serve para peixe. E a branca é uma tábua universal. E por ser uma tábua universal, ela precisa de uma higienização maior, porque pode haver a contaminação cruzada. Então, se você pegar a tábua branca para fazer o corte de carne, é melhor que você deixe ela só para carne. Porque quando você mistura muitos tipos de cortes ou tipos de materiais em cima de uma tábua, você pode contaminar e ali vem a contaminação cruzada e essa contaminação chega para os alimentos, né? Então é sempre ideal a gente ter as tábuas individuais para cada item, né? Outra forma de manter as tábuas limpas é a gente deixar, depois do nosso serviço, em um recipiente com altura, a gente deixar ela coberta. Ó, aqui eu tenho uma tábua menor, que vocês viram que já tá usada, né, que já foi usada. Aqui, então, nós colocamos 1 litro de água para essa tábua. Geralmente, essas caixas de plástico, elas cabem todas as tábuas juntas. Então, para cada litro de água, a gente vai usar 2 colheres de sopa de água sanitária, que é justamente para não se contaminar mais, para a gente chegar no outro dia de trabalho e as tábuas já estarem esterilizadas. Aí elas só devem ser lavadas, tá? Então essa é uma maneira de você conservar a higienização da sua tábua. E isso deve ser mantido embaixo da nossa bancada de trabalho, ó, para não atrapalhar o nosso desenvolvimento. Vocês lembram daquele paninho que a gente tem? Além da gente estar trabalhando e esse pano ser o nosso pano de apoio, para servir para nós limparmos as mãos, ele também serve para a gente limpar a nossa tábua, limpar a nossa bancada. Por quê? Se a gente usar algo que seja industrializado, por exemplo, uma caixinha de creme de leite, que você tem um corte, e essa tampinha cair, ela tem que ser retirada rapidamente da bancada para não correr o risco de ir para o alimento. Então esse pano que está aqui, ele serve sempre para você limpar. E outra coisa, para manusear as panelas quentes. Esse pano, além da gente ter a opção de uma luva e um protetor de mão, esse pano também serve como manuseio de itens quentes, né? Que você pode apoiar, você pode pegar por baixo, fazer o apoio sem queimar as mãos, para você transferir um alimento quente de um lugar para o outro, você precise transferi-lo de um lugar, você sempre tem que ter esse apoio dos panos. O pano, ele é a peça-chave para estar com você para a limpeza. O importante é você ter uma luva na mão, onde você pega com a sua mão mais forte, e por baixo você tem esse apoio do aparador aqui de mão, para você transferir essa panela. Então, gente, a gente está finalizando agora nós apresentamos algumas facas, né?
básicas que a gente tem que ter na cozinha para a gente fazer os cortes, que será o nosso tema da nossa próxima aula.